Um general russo acabou de dizer o impensável. A Rússia está perdendo esta guerra e isso levará ao colapso do Estado russo. Essa linguagem é inédita, ainda mais de um insider militar respeitado. O general Leonid Vucha não é pró-Ocidente. Na verdade, ele odeia a OTAN e odeia o Ocidente, mas ama a Rússia. Por isso, ele alerta os russos que Putin condenou o país a uma derrota estratégica. O pânico dos militares russos confirma o alerta do general. O chefe de gabinete de Putin, Valery Gerasimov, foi pego mentindo descaradamente para Putin sobre o cerco às forças ucranianas. Esse erro mostra que os militares ocultam nossos fracassos para evitar uma purga política. E tudo isso começa com comandantes competentes, e a verdade é que a Rússia está ficando sem eles. Isso não sou eu que estou dizendo, são os próprios russos falando sobre como a situação dos comandantes está ruim. Ouça só. Existe um problema. Aqui está o problema. Existem unidades específicas onde não há disciplina? Já é sistêmico? Já é um problema sistêmico, sabe? Quando Isso ocorre em alguns lugares e depende dos comandantes, mas na verdade não há comandantes suficientemente bons. Há muitos elementos em jogo. Recrutamos muitos soldados sem triagem adequada e recebemos muitos ex-presidiários. Oficiais de contra-inteligência militar relataram que, em uma unidade, nossos homens extorquiam dinheiro, mantinham outros presos em porões e recolhiam seus cartões de débito. pegaram todos os mapas, Mais uma vez, assim que uma investigação, começou. Todo mundo. de repente foi enviado para a linha de frente, Linhas de frente. temos a história de Girza, onde os nossos estavam matando os nossos. Temos outra história. Mas eu vou te contar. Em algumas unidades do nosso exército russo, Existem esses desertores. Eles foram declarados como desertores. os braços deles, Estão quebrados. as costelas deles estão... Quebradas, eu... Não sei, vou te dizer que na unidade especial, Ahmed, também tem caras assim. Eu não sei. Vou te dizer que lá do Ahmed. Russos estão abusando uns dos outros sem controle. Isso. Quando não há controle e supervisão, A ilegalidade se instala. nós ignoramos esse problema, mas ele existe de fato. Nós não dispensamos soldados porque eles têm hepatite ou vírus da imunodeficiência humana, eles continuam lutando. No momento, está na linha de frente, mas há risco de se espalhar. Mais profundamente. É exatamente isso que o general Leonid também está apontando. Os soldados russos estão sendo maltratados por seus próprios comandantes incompetentes. E as elites russas que trabalham no Kremlin estão dando ordens sobre como conduzir essa invasão. Agora, para entender por que isso é tão importante, vamos ver quem é esse cara. Ele é uma das figuras mais respeitadas dentro do país. Foi assessor sênior do Ministério da Defesa da União Soviética e ministro-chefe de Assuntos Gerais antes do colapso soviético. Mesmo após o colapso, ele foi fundamental na reconstrução do Estado russo. Ele foi uma das pessoas mais influentes no Ministério da Defesa russo nos anos 90. De 96 a 2001, ele chefiou a diretoria principal de assuntos militares internacionais. Esse era o departamento responsável por tudo relacionado ao exército russo e estrangeiros. Agora, eles têm nomes estranhos para seus departamentos, mas claramente essa era uma posição importante. Essa experiência deu a ele uma visão única sobre o que a Rússia estava fazendo de errado quando iniciou essa invasão. Na verdade, em janeiro de 2022, ou seja, apenas um mês antes de Putin lançar sua operação militar especial, o general Leonid previu publicamente por que essa invasão seria um erro. E adivinha? Quase todas as previsões dele se confirmaram em 2022. Ele afirmou que uma guerra longa com a Ucrânia enfraqueceria a economia russa e pioraria a crise demográfica já iminente. Ele afirmou que a guerra com a Ucrânia faria a Rússia perder aliados e arriscar uma guerra total com a OTAN. Bem, adivinha só, ele está certo em quase todos esses pontos. Já sabemos que a operação militar especial de 3 dias de Putin está durando bem mais que isso. E a crise demográfica da Rússia? Bem, ela se tornou a coisa mais perigosa para o Estado russo. As taxas de natalidade russas atingiram o menor nível em 200 anos,
Apesar disso, Putin e o Kremlin promovem políticas que, ao meu ver, visam aumentar a taxa de natalidade. Como sempre com Putin, as coisas não saem como planejado. Internacionalmente, tudo o que esse general previu estava correto. A Rússia busca amizade com países como Coreia do Norte e Irã. O presidente russo, Putin, não pode viajar para metade dos países do mundo. É por isso que ele não pôde ir à cúpula do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul na África do Sul. E é por isso que ele não pode nem ir a uma única cúpula do G20 desde que tudo isso começou. Se isso não é perder amigos, eu não sei o que é agora. O general Leonid previu tudo isso em janeiro de 2022, antes mesmo de Putin lançar a invasão. Naquela época, ele chegou a pedir que Putin renunciasse ou que o parlamento russo o removesse à força do poder. Agora, tenho certeza de que vocês sabem o que acontece com qualquer outra pessoa que diz algo assim dentro da Rússia. Geralmente, elas se suicidam com 8 tiros na nuca. Mas esse cara ainda vive livremente na Rússia e continua criticando a guerra de Putin. Isso só mostra o quão importante é alguém como ele, que nem mesmo Putin consegue tocar nele. Recentemente, ele lançou sua nova bomba. Ele denunciou o maltratamento dos soldados russos pelos próprios comandantes. Ele afirmou, cito, "Nenhum país vence uma guerra assim." Ele também acusou Putin de ter condenado a Rússia a uma derrota estratégica. E então ele cita as próprias palavras de Putin contra ele. Veja, em junho de 2024, o próprio Putin disse que uma derrota estratégica da Rússia no campo de batalha significa o fim da história milenar do Império Russo. Bem, adivinha só? O general Leonid aponta para essa declaração e afirma que Putin está levando a Rússia a uma derrota estratégica. E isso quer dizer que a Rússia vai colapsar. Além disso, ele ainda zombou do sabre nuclear habitual de Putin. Ele disse que o Kremlin tem alardeado seus mísseis mais recentes, como o Poseidon e o Orushnik, mas esses mísseis não podem proteger a Rússia se houver uma guerra com os Estados Unidos. Vou citar a próxima parte quase literalmente. Espero que percebam quão absurda é essa declaração. Abre aspas. Na realidade, os Estados Unidos nos destruiriam antes que nossos mísseis chegassem ao alvo, mesmo que conseguíssemos lançá-los. Fecha aspas. Sem dúvida, uma declaração insana de um general russo. Ele comenta as recentes declarações de Putin sobre o cerco russo às tropas ucranianas em Pokharas. Ele diz que, mesmo que a Rússia tome a cidade, isso será apenas um pequeno sucesso tático. No plano estratégico, a Rússia sofreu todas as derrotas possíveis. Lendo isso, fico surpreso que esse cara ainda more na Rússia e esteja livre. Mas o que ele diz é realmente verdade. Já vimos inúmeros vídeos de soldados russos sendo maltratados na linha de frente, porque eles se recusam a seguir uma ordem suicida, ou se recusam a fazer algo que o comandante quer que eles façam. Aqui está apenas um exemplo. Sou militar do 25º Exército de Armas Combinadas 67º, Divisão Assalto do 36º Regimento. Estamos há 3 dias algemados a uma árvore, sem comida, água ou qualquer coisa. Eles não nos levam ao banheiro. É assim mesmo. O mesmo. O que dizer? O Kremlin é tão culpado quanto os comandantes incompetentes na linha de frente. Isso porque os objetivos que o Kremlin está dando a esses comandantes é conquistar território a qualquer custo. Isso significa que esses comandantes não se importam com quantas baixas estão sofrendo. Eles querem focar apenas em conquistar território. É por isso que continuam enviando novos recrutas e soldados russos, repetidamente, para as linhas de fogo ucranianas. A estratégia deles é esperar os soldados ucranianos ficarem sem munição, para que suas forças experientes entrem e tomem as posições. Isso significa que, mesmo que isso funcione, a Rússia está perdendo uma quantidade inimaginável de soldados. Falando em perder soldados, vamos ao cerco de Pokrovsk. Veja, 2 semanas atrás, Valery Gorazima, chefe do Estado-Maior russo, afirmou na televisão que as forças russas cercaram a cidade, com tropas ucranianas ainda lá dentro. Na época, isso não era verdade, e ainda não é verdade até hoje. É exatamente por isso que muitos blogueiros de guerra russos ficaram extremamente irritados.
Agora denunciam furiosamente Gerasimov por mentir a Vladimir Putin sobre o avanço militar na Ucrânia. Eles apontaram que o incidente evidencia o problema contínuo de relatos falsos. Alguns comentaristas notaram isso semanas atrás. O mapa da linha de frente, visto ao fundo do vídeo de defesa militar russo, mostrava posições russas quilômetros mais a oeste do que os próprios russos, ou até mesmo os ucranianos. Analistas de código aberto já haviam avaliado isso independentemente. A reunião Putin-Gerasimov mostrou que não era só aparência, mas estava sendo relatada diretamente ao comandante supremo. Gerasimov afirmou que a cidade de Pokrovsk, Miranahard, estava cercada, com 31 batalhões ucranianos rodeados por forças russas. Aliás, apenas observando, um batalhão tem cerca de 300 a 1.000 soldados. Então, esse cara basicamente está afirmando que até 31.000 soldados ucranianos foram cercados pelos russos, o que simplesmente não é verdade. Porque não é assim que as batalhas estão sendo travadas nas linhas de frente. O russo que deveria atualizar Putin sobre todo o progresso na linha de frente não sabe como as batalhas estão sendo travadas. Além disso, Putin é conhecido por não usar smartphone. Isso já foi confirmado por desertores do Kremlin e, além disso, o próprio Kremlin confirmou isso. Acho que ele viu o que aconteceu com o Hezbollah, então não quer correr nenhum risco. Isso significa que todas as informações que ele recebe basicamente vêm de pessoas como Gerasimov e pessoas do seu círculo íntimo. Então eles podem mentir para ele sobre como está a situação na linha de frente e meio que sair impunes. Até que, seja literalmente impossível continuar assim. Voltando às declarações de Gerasimov, até comentaristas russos rejeitaram que a Rússia cercou a cidade. Um blogueiro de guerra questionou: sou eu dizendo que Gerasimov mente sobre os ucranianos cercados? Ou é Gerasimov que descredibiliza as forças armadas ao mentir? Agora, o motivo pelo qual esse blogueiro está fazendo essa piada é porque a Rússia tem usado essa lei, a lei de descredibilizar as forças armadas, basicamente para silenciar qualquer crítica. Se alguém diz que, olha, o exército russo não está sendo comandado corretamente, bem, essa pessoa vai para a cadeia porque descredibilizou as forças armadas. Se alguém está apenas cantando uma música no meio de São Petersburgo, ela vai para a cadeia porque está descredibilizando as forças armadas. Mas se alguém do Kremlin mente sobre o exército, isso não descredibiliza o exército. É como diz o famoso ditado: para os meus amigos, tudo, para os meus inimigos, a lei. Mas para Gerasimov, sua sorte pode estar acabando. Segundo o relatório do Telegram, ele perderá o cargo se não tomar a cidade. Putin deu prazo para tomar a cidade até meados de novembro. Ou esta ordem é a última chance do general para manter o poder. Por isso estamos vendo mais arremesso de carne no setor. O comando está lançando ondas e mais ondas de ataques suicidas para cumprir a ordem a qualquer custo. E de fato, podemos ver isso nos clipes do campo de batalha que estão saindo daquela frente. Há poucos dias, eu e Chekfar analisamos um desses clipes, e ele mostra exatamente até onde a Rússia está disposta a ir para tomar a cidade. Vemos soldados russos carregando granadas de gás, o que é um crime de guerra. Aliás, mas infelizmente para esse soldado, parece que ele provou do próprio veneno. Dá só uma olhada. Então aqui está um clipe realmente interessante. E eu assisti isso várias vezes. Então algo que esses caras têm está realmente pegando fogo. E eu assisti de novo, e a primeira coisa que pensei foi que ele provavelmente tinha algumas granadas de morteiro na mochila. Há pequenos anéis, como rosquinhas, na parte inferior da granada de morteiro, próximos à aleta. Eles são chamados de incrementos e queimam muito rápido. Ok, mas então eu olhei e pensei, bom, talvez ele tivesse algumas granadas de fumaça de alta capacidade, mas cheguei à conclusão de que o que ele provavelmente tinha naquelas mochilas eram granadas de gás. Os russos usam gás lacrimogênio, cloroacetofenona, cloropicrina e alguns outros gases de guerra. Então, por mais interessante que isso seja, estamos olhando para alguns caras que estavam levando as granadas de gás para a linha de frente, e o cara que estava deitado desse jeito, elas estavam na mochila dele. E quando o drone explodiu, foi isso que aconteceu. Agora faz sentido. Isso faz sentido para mim porque continua queimando. Então acho que estou vendo um gás lacrimogênio de alta capacidade. Ou, sabe, um agente antimotim sendo disparado. Ok.
Isso também explica por que esses caras entram na fumaça, mas ninguém se levanta e rasteja para longe. Eles estão sendo envenenados. A outra coisa que o cirurgião da brigada estava nos dizendo é que ele trata vítimas de gás e alguns desses caras morrem. E você não necessariamente morre, de gás lacrimogênio. Então, alguma coisa... Então eu fiz uma reportagem para o Kiev Post algumas semanas atrás e era sobre. Foi a minha terceira reportagem sobre agentes de guerra química sendo usados pelos russos. E pelo menos 2 casos, eles determinaram que os soldados ucranianos que morreram, foram expostos a organofosforados, que é o termo técnico para inseticida, mas os organofosforados também são a base do gás nervoso. Na verdade, o gás nervoso foi descoberto pelos alemães por químicos que estavam tentando criar inseticida. Isso é ótimo! Então, acho que o que estamos vendo aqui são armas químicas russas. Isso, infelizmente, e eu digo isso aos nossos ouvintes russos. Lamento que esses caras tenham sido atingidos pelas próprias armas químicas, mas acho que foi o que ocorreu. Agora, este trecho é só uma parte do que fazemos semanalmente no Basics Insider. Não podemos exibir todos os clipes de Battlefield no YouTube, pois isso viola as diretrizes da plataforma. Por isso, criamos nossa própria plataforma, Business Basics. Sem restrições, podemos fornecer cobertura sem censura sobre a Ucrânia e o mundo. Não precisamos borrar nada que um anunciante não goste, pois não exibimos anúncios no site. Mantemos o site com o apoio de vocês. Se você gosta de análises semanais de campos de batalha, você definitivamente deveria conferir nossa plataforma clicando no link na descrição ou escaneando o código QR na sua tela. Você também pode simplesmente acessar basicsinsider.com. Ao se inscrever, você poderá assistir a este episódio completo e a vários outros conteúdos que já temos lá. Além disso, você estará apoiando o canal e ajudando nossa cobertura, então muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês na próxima semana.